E aí, vale a pena você fazer um consórcio em pleno 2026? Muito prazer, eu sou Vinícius Cesário, sou consultor e sou gestor aqui da Ademicon em São José dos Pinhais, mas nós atendemos clientes do mundo todo, desde que o cliente tenha CPF. E hoje eu vou te explicar na transparência se vale a pena ou não vale a pena você fazer um consórcio e você vai tirar as suas conclusões por conta própria. Hoje, a maior parte dos imóveis no Brasil, independente da região que você mora, estão saindo por uma faixa de R$300 mil. Então, claro, existem regiões mais nobres em que os imóveis vão estar em torno de 800, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de reais, e existem as áreas mais classe baixa, que estão em torno de 100, 150 mil reais, porém, nós vamos tirar como uma base para efeito de cálculo R$300 mil, e eu vou mostrar para você uma parcela no consórcio e vou mostrar para você também uma parcela no financiamento e como que isso se equilibra. Para você que não conhece o que é o consórcio nada mais é do que uma modalidade em que você vai fazer a compra de algum bem através de uma poupança forçada. Ou seja, como ele funciona? É um grupo de pessoas que contribui com um valor todos os meses e nesses meses as pessoas serão contempladas nesse grupo. Então, em determinado dia do mês acontece um sorteio pela extração da Loteria Federal, saindo o resultado do sorteio, aí sim, a sua cota sendo sorteada, você tem disponível para uso aquele valor de crédito que você contratou. Quais são as principais diferenças para um financiamento? No financiamento, você tem que dar um valor de entrada e, além disso, tem toda a questão da documentação que pode levar de 3 a 6 meses até sair, de fato, a chave do seu imóvel. Além disso, o principal ponto do financiamento é que ele possui uns juros abusivos enormes. E já no caso do consórcio, você não tem entrada, não tem juros, não tem consulta de score e, além disso, a parte da burocracia para você fazer a alienação do seu imóvel leva no máximo 45 dias aqui na Ademicon. E ainda assim ficou muito complexo sobre o que é um consórcio, eu gosto sempre de falar que o consórcio é como um churrasco, em que cada um leva o seu quilo de carne e no final das contas todos comem junto. No consórcio é a mesma lógica, porém considerando dinheiro. Todos pagam um valor mensal, esse valor é arrecadado, alguém é sorteado e essa pessoa ela tem um crédito disponível para uso de acordo com a modalidade de consórcio que ela contratou. Então vamos considerar aqueles cálculos que eu falei para você de 300 mil de uma forma bem simplificada. Eu estou colocando aqui para você 3 modalidades do consórcio na sua tela, então você vai estar visualizando enquanto eu estou falando. Na primeira coluna, a gente tem a coluna do sorteio, que acontece todos os meses pela extração da Loteria Federal. Então todo dia 15 é o vencimento, dia 18 acontece o sorteio, e só participam dos sorteios as pessoas que estiverem pago a sua parcela e também estejam com o seu contrato ativo, isso é bem importante. Então na primeira coluna, a gente tem ali 300 mil contratado e 300 mil liberado, porque como foi pelo sorteio, não teve desconto nenhum naquela cota. As parcelas antes da contemplação, de R$ 1.693,50, vão sair por R$ 1.011,90. Isso porque eu peguei uma parcela 50% reduzida em um grupo novo. Isso significa que é a melhor parcela pensando em custo-benefício. Nós temos outros grupos que estão mais rodados, porém com isso vai para uma parcela 70%, 85% e até 100%. Então nessa primeira modalidade do sorteio, sua parcela após a contemplação fica em R$ 1.696,75. Mas Vinícius, eu nunca ganhei nem bingo, não gosto de trabalhar com a sorte. Não tem problema. Para não ficar refém somente da sorte, a gente trabalha também com a segunda coluna, que é a coluna do lance fixo. No caso, o lance fixo, a gente contrata um crédito de 300 mil, desses 300 mil, ele vai retirar 74.520, esse valor vai ofertar como lance, que vai descontar do crédito contratado, abater no seu saldo devedor e liberar para você R$ 225.480. E com isso, a sua parcela após a contemplação, ela fica ainda mais barata. Ela cai para R$ 1.356,48. Por que ela fica mais barata? Porque como você ofertou um lance, esse lance abateu no teu saldo devedor. E como ele abate o teu saldo devedor, a sua parcela fica mais barata. Já a sua terceira coluna é caso você queira trabalhar com recursos próprios. Então, caso você queira trabalhar com dinheiro do seu próprio bolso, você pode também. Nesse caso, a gente tem os mesmos 300 mil contratado. Ainda assim, eu vou retirar 74.520 do embutido e vou ofertar mais 74.520 do seu próprio bolso. Com isso, o valor total de lance vai ficar em 149 mil e o valor de crédito liberado 225 mil. É o mesmo valor da segunda coluna, a diferença é que a parcela fica ainda mais barata. Ela cai para 1.016, porque como você ofertou um lance ainda maior, ele abateu mais o seu saldo devedor e com isso a sua parcela fica mais barata. Vinícius, mas vale a pena mesmo? Muita gente fala a questão da taxa administrativa ser muito cara. Veja bem,
No consórcio, quando você fala de taxa administrativa, esse é o custo operacional que tem na sua cota para você conseguir trabalhar com essa cota através do consórcio. Aqui na Ademicon, a nossa taxa administrativa, no caso desse grupo que eu estou mostrando, é de 1,3% ao ano, totalizando 24,2% de taxa administrativa total. Vinícius, mas eu acho 24% muito caro. Não tem problema. Pensa comigo. Esse é o custo total da sua operação, pensando em taxa administrativa para o consórcio. Já no financiamento, em algumas modalidades chega a ser 10, 15 ou 20% ao ano. Neste caso, nós estamos falando de um grupo total de 220 meses que você pode adiantar as suas parcelas e que você tem a possibilidade ainda assim de vender a sua cota contemplada, que eu vou falar para vocês mais para frente. Então a nossa taxa administrativa é fixa, diluída e imutável, então ela já está inclusa no valor das suas parcelas e nesse caso é de 1,3% ao ano. Além disso, tem outros dois fatores muito importantes que você como cliente precisa saber sobre o seu consórcio. Você tem a nossa consultoria sempre presente, então você não fica refém de e-mail, 0800, muito menos de robô. Tudo que você precisar, você pode contar com a gente para fazer o melhor tipo de consultoria e prestar o melhor atendimento para você. Então a gente envia boletos, resultados de sorteio, oportunidades de lance e mais outras oportunidades também para você conseguir sempre estar antenado com relação à sua cota. E além disso, para que você nunca perca o seu poder de compra, a sua cota tem uma valorização seguindo o INCC, no caso do imobiliário, que é um dos melhores índices que a gente tem e que tem uma média histórica em 6%. Então a sua cota vai valorizar nesta mesma média ou de acordo com o INCC do ano e também a sua parcela sofre um leve reajuste. Mas o principal sobre o consórcio da Ademicon, diferente das outras administradoras, é que o nosso reajuste ele não é sobre o bem ou sobre o valor contratado, ele é sobre o seu saldo devedor. Então, quanto mais você paga o teu saldo devedor, menor ele fica. Se o teu saldo devedor ele é menor, o reajuste na sua parcela também é menor. E a valorização do seu crédito continua cada vez aumentando mais e você só paga sobre o teu saldo devedor. E o legal é que antes da contemplação a sua cota valoriza pelo INCC e depois da contemplação ela valoriza o anual do INCC sempre e apenas em janeiro e mais o mensal sobre o CDI. Então você tem uma ótima rentabilidade todos os anos. Mas Vinícius, e se eu quisesse fazer um financiamento, quanto que seria? Eu estou colocando para vocês agora aqui na tela, para vocês terem noção de como seria um financiamento que a gente tem acesso aqui no nosso sistema. Se você fosse fazer um financiamento total de 300 mil, você precisaria dar uma entrada de 30%, que vai dar em torno de 90 mil reais, então você precisa ter esses 90 mil reais. No consórcio não tem a necessidade de você dar entrada, e além disso, você teria mais 360 parcelas de R$ 2.811,73. Então aqui eu mostrei para você que a nossa parcela é 1.011. No financiamento seria 2.811, praticamente quase 3 vezes mais o valor do que um consórcio. Além disso, o valor total pago nessa modalidade na tabela Price seria R$ 1.012.000. Então, pelo fato de você ter comprado uma simples casa de 300 mil, você está devendo para a Caixa R$ 300 mil. Agora, se você for fazer um financiamento pela saque, o valor total ele acaba diminuindo um pouco, porém, as suas parcelas começam em 3.525 e vão até 813. Então perceba que o final da parcela na modalidade mais barata do seu financiamento, ele praticamente se iguala a um consórcio. Então o consórcio, desde o começo, ele já é a modalidade mais barata por si só. E claro, vou deixar também para vocês o print para vocês terem uma noção de quanto seria o valor de uma taxa administrativa do seu consórcio de 300 mil. Ou seja, durante esses 220 meses, tudo que a Ademicon vai lucrar com o seu valor do consórcio de 300 mil é apenas 72.600. Eu sei que você é inteligente e que você já fez essa conta, mas eu prefiro pagar muito mais os R$ 72.600 de taxa administrativa do que os R$ 712 mil que eu teria de juros. Ou seja, a taxa administrativa de 24% ela é barata. Por quê? 1,3% ao ano. E quando você contempla a sua carta de consórcio, você tem 3 alternativas que você precisa também saber. Quais são as alternativas que eu tenho? Você pode deixar a sua cota rendendo com a própria Ademicon, como eu havia comentado, então o anual do INCC e mais o mensal do CDI, e além disso, você tem outras 2 alternativas. Você pode usar a sua cota para comprar um bem dentro da modalidade que você escolheu, e além disso, você pode
vender a sua cota para a própria Ademicon. E nós vamos te pagar de acordo com a necessidade do mercado de 25 a 45% sobre o valor do teu crédito liberado e não do quanto você pagou. E isso é excelente. Essa é uma das maiores modalidades que a gente tem para os nossos clientes conseguirem ter lucro. Por quê, Vinícius? Porque imagine só que você tem uma cota de 300 mil. Você pagou ali 10 parcelas do seu consórcio e foi contemplado e quer vender a sua cota. Então, R$ 1.011,90 vezes 10, que é o número de parcelas que eu paguei, eu vou ter investido no total R$ 10.119. Porém, vendendo a minha cota por uma modalidade ali de 40%, puxando uma média, eu vou ter R$ 120 mil de lucro. Então, só nesses R$ 120 mil, tirando os 10 mil que eu investi, eu vou ter praticamente R$ 111 mil. Esse valor cai em até 5 dias na sua conta via Pix e você pode fazer o que você quiser, porque você encerrou essa operação. E por que isso é interessante para a administradora? Esse valor, essa cota contemplada, nós tiramos do sistema das cotas que não estavam contempladas e colocamos como ofertas de cotas já contempladas para quem tem pressa e quer comprar uma cota já contemplada. Com isso, o cliente paga um valor de entrada e assume as parcelas restantes e ainda assim é muito mais barato que um financiamento. Gostou desse vídeo? Eu espero ter conseguido tirar todas as suas dúvidas e eu vou deixar aqui um QR Code para você ser atendido por mim, especialista em consórcio, gestor da unidade que mais vende consórcios no país, e eu vou conseguir te ajudar a realizar o teu sonho. Muito prazer, eu sou o Vinícius, o seu consultor de consórcio. Deus abençoe os seus projetos e conte comigo para realizá-los.